Olá, está no ar o Vitalidade, programa sobre saúde e qualidade de vida aqui da TV Câmara, canal 16 da NET. Nosso primeiro programa de 2018 e já falando sobre um tema importantíssimo, o câncer, a doença mais mortal do século XXI. Não é a primeira vez que abordamos esse tema aqui no Vitalidade, mas pela sua complexidade e pela necessidade de trazer mais esclarecimentos à população, hoje vamos falar especificamente sobre câncer de pele. Nosso entrevistado é o médico oncologista Carlos Antonello. Ele é formado em medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, com residência em cirurgia geral pela Universidade Federal de Pelotas e residência em cirurgia oncológica na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. O médico também é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e membro titular da ESSO, Sociedade Europeia de Cirurgia Oncológica. Lembramos também que Carlos Antonello atua aqui no Hospital Regina de Novo Hamburgo, nesta área. Seja bem-vindo, então, doutor Antonello, novamente aqui no nosso programa, sempre nos trazendo importantes esclarecimentos sobre esse tema tão complexo. Olá, para mim sempre é um prazer estar aqui no programa, falar sobre um assunto tão importante, que traz muito medo, que é cercado de muitos mitos e que cada vez mais a informação atua como o principal método para nós favorecermos a cura da doença. Lembrando da importância, né, doutor, de falar sobre esse tema, né, e desmistificar também, né, porque a prevenção é o melhor tratamento, né, para... Sim, infelizmente a gente ainda convive, pleno século XXI, com muitas ideias equivocadas sobre o câncer. Quando o paciente recebe o diagnóstico que apresenta um câncer, a primeira coisa que ele imagina é que ele vai morrer da doença. E nós sabemos que a doença apresenta uma alta taxa de cura. Aqui no Brasil a taxa de cura é em torno de 60%, sendo que essa taxa pode aumentar significativamente se a cura da doença for realizada num estágio mais inicial. Então, para nós favorecermos esse diagnóstico precoce do câncer, é fundamental que as pessoas saibam como, que prática ela pode realizar para estar desenvolvendo um diagnóstico precoce e favorecendo a cura da doença. Nós sabemos que existem duas formas de prevenção. Nós temos a prevenção primária, que é aquele momento que todos nós evitamos nos expor a inúmeros fatores de risco que levam ao desenvolvimento do câncer. Isso o senhor falando de câncer numa forma geral, né? Exatamente, de uma forma geral. Nós sabemos que 30% dos casos de câncer são decorrentes do tabagismo, o cigarro, e não só para aquela pessoa que fuma diretamente, mas o fumante passivo, nós sabemos que uma proporção significativa de cigarros que ele acompanha aquela pessoa que fuma ativamente, é um fator de risco também para desenvolver um câncer, o fumante passivo. Às vezes chega uma paciente no consultório e com câncer de pulmão. Nós sabemos que cerca de 90% dos casos de câncer de pulmão são decorrência do cigarro. E aí nós perguntamos para a paciente, a senhora fuma? Ela, não, doutor, eu nunca fumo, eu não sei como é que surgiu o câncer de pulmão. Mas aí nós investigando um pouquinho melhor a situação e a história social da paciente, nós percebemos que o marido que convive diretamente com ela fuma uma quantidade enorme e ela, por conviver próximo, ela é um fumante passivo e apresenta o risco de desenvolver a doença. O cigarro infelizmente, apresenta um alto consumo e é o principal fator de desenvolvimento do câncer, 30%. Doutor, falando um pouco mais especificamente agora sobre o câncer de pele, né? Tenho dados aqui do INCA, desse ano já de 2018, que falam que ele é o mais frequente no Brasil e corresponde a 30% de todos os tumores malignos, então, registrados aqui no nosso país, né? Eles também trazem que há diferenças entre o câncer de pele melanoma e câncer de pele não melanoma. Gostaria que o senhor trouxesse mais informações sobre essa diferenciação, se tem algum que é mais agressivo que o outro, se eles acometem alguma faixa etária diferenciada. Então, explicasse um pouquinho mais para nós essa diferença. O câncer de pele, nos últimos 20 anos, é o câncer de pele não melanoma. É o câncer de maior incidência no nosso meio.
Então o INCA faz essa estimativa de casos de câncer e mostra que 30% no conjunto geral dos cânceres são em decorrência do câncer de pele, o não melanoma. Ele é um câncer que acomete principalmente pessoas de mais idade, na sua grande maioria. Também existe esse câncer em jovens, mas na sua grande maioria acomete aquele paciente acima de 50, 60 anos. O câncer de pele, o carcinoma, que é esse que apresenta a maior incidência de todos os cânceres, responsável por 30%, na maioria das vezes ele não leva o paciente ao óbito, ele não mata o paciente, porém ele apresenta um crescimento contínuo que faz com que o paciente apresente ou grandes mutilações ou grandes deformações, com cirurgias de face que precisam por vezes remover o nariz, remover uma orelha, um lábio, ou às vezes até uma amputação de um membro. Então esse é o carcinoma, que é o câncer mais frequente. Nós também temos o câncer de pele, que é o melanoma. O melanoma é um dos cânceres mais letais que existem. Ele é um câncer que ele pode levar a pessoa à morte. E nós vemos aqui frequentemente pacientes jovens, de 27, de 30 anos, que apresentavam uma lesão de pele. Aquela lesão de pele que cresceu, que começou a dar sintomas, e o paciente levou despercebido. Essa lesão apresenta um risco de ser um melanoma. O melanoma é um câncer que tem um alto potencial de dar metástases. Ele pode se espalhar para outros órgãos, como o fígado, pulmão, osso, cérebro. E não é infrequente nós encontrarmos uma paciente jovem que chega pela primeira vez na consulta no médico, já com melanoma multimetastático, onde a chance de cura é praticamente zero. O melanoma, um fator que é muito importante nós frisarmos, é uma doença que apresenta uma alta taxa de cura, mas para que nós possamos chegar a essa alta taxa de cura, nós precisamos realizar um diagnóstico precoce. O melanoma, assim como todos os outros, no estágio inicial, apresenta uma taxa de cura maior do que 90%. E doutor, qualquer lesão na pele, ela pode evoluir para câncer? Geralmente o câncer, ele já começa como câncer. É aquela lesão, se nós formos levarmos em conta o carcinoma, aquele ferimento de pele que persiste por mais do que 15 dias. Que muitas vezes o paciente leva em consideração, uma picada de aranha, é uma batida, mas que na realidade não tem nada a ver com a picada de aranha nem com a batida. Ele é um tumor que surge na pele, ele se assemelha a um ferimento que não cicatriza. Do corpo humano. Sim, qualquer parte da pele pode ser desenvolvido câncer de pele. É aquele ferimento que não cicatriza, que ele apresenta uma área central nacarada, brancacenta, com crostas ao seu redor, pode apresentar prurido, que é a coceira, pode apresentar aquele sangramento espontâneo, aquele ferimento que por vezes sangra, e é um ferimento crônico. Geralmente o paciente, quando chega a uma consulta médica com ferimento de um carcinoma de pele, esse paciente apresenta há meses aquela lesão, e ela vai se expandindo, ela vai crescendo. Quando ela vai crescendo, ela vai causando coceira, e quando ela vai infiltrando os tecidos, ela vai causando dor. Então, no momento que o paciente está desconfortado com o tumor, é que ele procura o atendimento médico. Mas uma informação muito importante a todos os nossos telespectadores que nos assistem é que todo ferimento que persiste por mais de 15 dias deve ser investigado por um dermatologista. A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda que todas as pessoas devem consultar pelo menos uma vez ao ano o dermatologista. E aquele paciente que tem um ferimento que não cicatriza, com muito mais brevidade. As pessoas que têm sardas ou as manchinhas de nascença pelo corpo, pelas costas, braços, elas são mais propensas a desenvolver algum tipo de câncer de pele ou não tem nada a ver? Nós sabemos que as pessoas que têm sardas geralmente são aquelas pessoas que têm um fototipo de pele muito clara, pele clara, olhos claros, cabelos claros. Essa pessoa apresenta uma maior incidência de desenvolver um câncer de pele, tanto por um carcinoma como por um melanoma. Nós sabemos que toda lesão de pele, agora com os nevos, falando a respeito dos nevos, das pintas, aquele nevo que apresenta aumento da sua circunferência, que a gente leva em consideração acima de 6 milímetros, que é um nevo que está em expansão,
que apresenta múltiplas colorações no seu interior, que apresenta uma assimetria. Se nós traçarmos uma linha imaginária no seu centro, nós vamos perceber que um lado é diferente do outro, que por vezes apresenta elevação e que apresenta sintomas, seja dor, coceira, sangramento. Essa lesão precisa ser investigada. Muitas vezes a investigação necessita de uma biópsia, que é aquele procedimento cirúrgico onde se retira parte dessa lesão, quando ela é incisional ou ela por completo, como é incisional, e se encaminha para o patologista. O patologista é o médico que avalia no microscópio e identifica se a lesão é um nevo, uma lesão benigna, ou se é um melanoma. Sendo um melanoma, o paciente deve começar um tratamento com um cirurgião oncológico. Esse é mais silencioso, parece, porque o outro que apresenta coceira ou que sai algum fluido, né? A pessoa já fica mais desconfiada, né? Mas esse outro tipo, que são das pintinhas pelo corpo, tem que ter um monitoramento constante? Sim. Os nevos, dependendo da forma e da atipia, daquela irregularidade no seu interior, na qual o dermatologista identifica com dermatoscópio, que é um aparelho de aumento no qual ele visualiza o interior da lesão, o paciente precisa, por vezes, realizar acompanhamento trimestral com o dermatologista, se o nevo é um nevo atípico. Por vezes tem que remover. Porém, no início, assim como todos os cânceres, ele é uma lesão indolente, assintomática, que a pessoa vai perceber pela sua expansão na pele. Porém, se a lesão causa sintomas ou se apresenta esses sinais de irregularidade, de risco, deve ser investigado. O que não pode acontecer é a gente perceber que tem uma lesão de pele, que ela está se comportando com uma evolução diferente e nós deixarmos sem investigar. Nós precisamos investigar mais, porque no momento que a gente investiga uma lesão, assim que ela começa a dar sintomas, nós estamos propiciando um diagnóstico precoce e uma cura elevada da doença. Doutor, temos o dado aqui que na região do Vale dos Sinos apresenta uma das maiores incidências de melanoma da América Latina. Seria pela origem alemã que o senhor falou há pouco? Aqui nós temos uma colonização marcadamente alemã, italiana, colonização onde a grande maioria das pessoas são com aquele fototipia, aquela cutis característica, pele clara, olhos claros, cabelos claros, onde a incidência do câncer de pele é maior. Então, consequentemente, as pessoas que têm esse tipo, elas precisam se cuidar mais. E aqui nós temos uma região onde temos muitos trabalhadores rurais, muitos trabalhadores da construção civil, muitas pessoas que muitas vezes não realizam um cuidado com a pele, utilizando aquelas roupas que protegem a pele e utilizando o filtro solar. Então, se nós olharmos esses dois critérios, pessoas com pele clara, com pessoas que se expõem demasiadamente ao sol sem cuidado, a incidência de câncer vai ser maior. Chegamos então ao final do nosso primeiro bloco. Vitalidade de hoje traz mais informações sobre o câncer de pele. Nosso entrevistado é o cirurgião oncológico Carlos Antonello. Fique conosco, o programa vai para um breve intervalo e voltamos já. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes.
vem. Você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Estamos de volta com o programa Vitalidade aqui no estúdio da TV Câmara. Conversamos com o cirurgião oncológico Carlos Antonello. Doutor, no bloco passado a gente introduziu um pouco a questão de prevenção, né, ao câncer, que seria bom enfatizar assim para a população, usar o filtro solar, cuidado com as roupas especiais. Tem alguma coisa a mais, alguma novidade assim que as pessoas podem adotar nas suas rotinas para ajudar nessa prevenção? Sim, a prevenção quanto ao câncer de pele já deve ser uma rotina que a gente deve instaurar na primeira infância. Os pais já devem estimular as crianças a evitar aquela exposição solar inadequada naquele período das 10 às 16 horas. Isso já deve começar na primeira infância. Nós sabemos que a radiação solar que a gente fica exposto do 0 aos 20 anos é cerca de 80% da radiação solar que a gente se expõe durante toda a nossa vida. Nesse período nós temos a tendência de nos cuidarmos menos com a nossa pele. Então, a prevenção deve começar a gente ensinando aos nossos filhos a importância de não ocorrer essa exposição prolongada das 10 às 16 horas, de utilizar no momento da exposição solar um boné, roupas com mangas compridas e também a prática diária do filtro solar. Nós sabemos que a gente apresenta... Mesmo fora do verão. Em todas as estações. O uso do filtro solar tem que ser uma rotina para as pessoas. Assim como eu falo muito para os meus pacientes que o filtro solar ele tem que estar ali no banheiro, do lado do sabonete, do shampoo, do desodorante, da pasta de dente, indumentárias que nós utilizamos de forma corrente. O filtro solar também tem que ser uma delas. A pasta de dente estimula a nossa escovação, que protege contra o desenvolvimento de cáries. E nós sabemos que o uso do filtro solar protege contra o desenvolvimento do câncer de pele. Então nós temos que estimular as pessoas a utilizar o filtro solar. E nós sabemos que não é fácil nós mudarmos uma rotina, mas vale a pena nós acrescentarmos, e um filtro solar fator 30. Agora, há pouco tempo atrás, eu recebi uma paciente que ela chegou preta, queimada do sol, e não era um bronzeamento, aquela pele queimada, que a pele fica ressequida, e eu falei, tu não utilizaste o filtro solar? Usei, filtro número fator 5. Fator 5 não protege nada, tem que ser o mínimo fator 30. Então, filtro solar, evitar exposição em horários inadequados e também nós temos que reforçar para aqueles profissionais que trabalham em áreas expostas ao sol, sejam da construção civil, do meio rural, pessoas que gostam e necessitam trabalhar naquele período onde o sol é mais intenso, utilizar chapéus, utilizar roupas que protejam todo o corpo e utilizar o filtro solar. Assim nós estamos prevenindo um fotodano para a nossa pele e também o futuro desenvolvimento de câncer. Também salientando que a exposição inadequada ao sol não é a única, não leva apenas ao risco de desenvolvimento do câncer, ela também leva ao envelhecimento da pele, a formação de rugas, de sardas, de manchas que muitas vezes não serão removidas. Então, o cuidado da pele é essencial, isso passa por uma menor exposição solar. E doutor, além do sol, né, que é um agente natural, alguns outros agentes artificiais também podem provocar câncer de pele, por exemplo, alguns determinados tipos de luzes? Nós sabemos que a principal causa, o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de pele é a exposição solar. Nesse período, 10 a 16 horas, onde a intensidade de radiação UVA e UVB é maior. Essa radiação pode levar tanto ao desenvolvimento do envelhecimento da pele como ao câncer de pele. As luzes artificiais, elas emitem uma incidência muito baixa desses raios. Então, assim, o risco de uma luz artificial levar à formação do câncer é muito pequeno para o número de horas que nós nos expomos a elas. Então,
as luzes não é tanto um fator de risco, é principalmente exposição solar inadequada. E por que alguns melanomas são encontrados em lugares em que a pessoa não pega sol? Sim, o melanoma, ele é um câncer formado do melanócito. O melanócito, ele é uma célula que ela está presente nos epitélios. Epitélios é aquelas camadas que revestem tanto pele como mucosa, e nós sabemos que todas as áreas onde tem esse melanócito, que o melanócito sofre uma agressão, uma mutação, no melanócito pode surgir um melanoma. Na grande maioria das vezes, a mutação ocorre em decorrência da queimadura solar e na pele, onde o volume, o número de melanócitos é muito maior. Mas também nós podemos ter um melanoma de esôfago, de vagina, de pênis, que não são áreas expostas, mas são áreas que também têm melanócitos e áreas que também podem ser submetidas a agressões. Nesse momento, a agressão não é o sol, são outras agressões, mas a agressão no melanócito pode desenvolver o melanoma. Não sei se ficou claro. E essa agressão principalmente é na pele. O melanoma é um câncer que ele surge na pele e tem muitas vezes nós descobrimos o melanoma no fígado, mas não é que ele surgiu no fígado, ele é uma metástase. Ele entrou na corrente sanguínea e se dirigiu para o fígado. Então aí é uma doença metastática, mas o melanoma também, de forma primária, ele pode surgir em mucosas que não a pele. Lábios. Sim, lábios, esôfago, estômago, intestino, vagina, pênis, períneo, áreas que não são expostas. Falando um pouquinho do tratamento, depois, doutor, a pessoa que teve câncer de pele e já que os índices de cura são bem altos, né? Ela tem que tomar algum tipo de cuidado especial para o resto da vida, depois como evitar totalmente o sol, ou ela consegue ter uma vida tranquila? A pessoa, no momento que tem um câncer de pele, ela vai fazer um tratamento. Se realizar um diagnóstico precoce, a chance de cura é alta. Essa pessoa, ela tem um risco maior de desenvolver um segundo câncer de pele. Então é uma pessoa que vai ter um cuidado, assim como todas as outras pessoas deveriam ter. Evitar aquela exposição solar das 10 às 16 horas, usar o filtro solar, usar as roupas que protegem a pele. Os cuidados são necessários, mas são os mesmos cuidados que aquela pessoa que não teve câncer necessita ter. E falando um pouco mais de prevenção, há alguns projetos pioneiros que têm surgido nessa área, porque o sol está cada vez mais agressivo, parece, né, os raios, né? Tem alguma coisa de novidade aqui na região? O senhor estava falando sobre um estudo entre a Fundação Liberato, isso? Sim, agora nós tivemos 2 alunos do Liberato me procuraram, que eles desenvolveram um software que tira a fotografia da pele da pessoa e define em 5 tipos, desde a pele mais clara até a mais escura. Dependendo do tipo da pele, aquela pessoa tem um X número de horas no qual ela pode se expor ao sol sem apresentar dano. Então, esse trabalho, eles tiram uma fotografia da pele, essa foto da pele ela vai para um software do sistema operacional do celular e ele é conectado a um sistema que capta a radiação ultravioleta e diz qual a incidência da radiação ultravioleta naquele momento. Ele juntando essas duas informações, o tipo de pele e a quantidade de radiação ultravioleta do momento, ele informa quanto tempo aquela pessoa pode se expor ao sol sem apresentar um risco de um dano maior. Esse projeto nós queremos, a gente está trabalhando para ver se consegue implementar aqui na cidade de Dois Irmãos, nas crianças do sistema público municipal. Eu já conversei com a prefeita, com a secretária da saúde da cidade, para ver se a gente consegue colocar ele em prática, porque aí como funcionaria? A professora tira a foto de todos os alunos, vai ter a marcação da radiação UVA e UVB e ela vai saber qual dos alunos que está apresentando o maior risco e vai sinalizar para o aluno, tem que sair do sol. Isso já ensina a criança desde o início que ela não pode se expor ao sol de forma livre, sem um controle. Então a gente quer fazer esse trabalho, que ele é um trabalho preventivo e pedagógico nas crianças na cidade de Dois Irmãos. O interessante seria que se fosse tipo um app, né? Sim, ele é um app. Pudessem em larga escala utilizar. Sim, ele funciona. Todo ele é um mundo app poderia ainda saber da sua pele qual o tempo
seguro, digamos assim, para se expor ao sol. Exatamente. São essas informações que traz. Essa é a ideia do projeto. Vamos ver como é que ele vai se desenrolar. O senhor gostaria de fazer mais alguma consideração a respeito dessa parte de preventiva, doutor? É fundamental para todos aqueles que nos assistem. Procurem, após, se tiver uma lesão de pele de forma típica, que cresce, é irregular, é diferente, procure o dermatologista, independente da idade. Se é uma criança de 5, 10, 15 anos, dependendo da idade. E toda aquela pessoa acima dos 18 anos, é fundamental procurar um dermatologista após os 18 anos. Muito obrigada. Nós estamos chegando ao final, então, do nosso segundo bloco de conversas. Nós vamos ao pequeno intervalo e voltamos já, trazendo mais esclarecimentos sobre o câncer de pele. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Estamos de volta para o nosso último bloco de conversa com o cirurgião oncológico Carlos Antonello. Vamos falar um pouquinho agora, então, sobre saúde e cultura, né, doutor? E sobre a ONG Juntos pela Vida, que já foi assunto de várias reportagens aqui no município de Novo Hamburgo e da região, pelo trabalho importante que realiza, né, nessa área, então, de prevenção ao câncer, né? Doutor, vai ter um evento bem importante agora no dia 10 de abril, às 20 horas, no Teatro Fevale. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse evento, que vão estar presentes várias atrações confirmadas, né? E o valor arrecadado nesse evento vai ser destinado para qual parte, para qual atuação mais específica da ONG, então? Sim. A ONG Juntos pela Vida, ela foi fundada no dia 7 de novembro de 2016. Então ela é recente, tem 1 ano e 2 meses. Ela é uma ONG que tem como objetivo principal nós levarmos atendimento de especialistas para aqueles pacientes que aguardam na fila do SUS. Nós vemos a dificuldade que é quando o paciente precisa de um especialista, um cardiologista, um dermatologista, um otorrino, um especialista médico. E ele está na fila do SUS. Por vezes, esse tempo de espera pode ultrapassar 5 anos. Nós já tivemos pacientes atendidos com 10 anos de espera, pacientes que aguardavam de 2011. Então, o objetivo da ONG é a ONG contrata médicos especialistas, muito bons médicos, e leva esses médicos a diferentes cidades para que nós possamos realizar mutirões. E nesses mutirões, os médicos atendem aquela demanda que estava represada lá por muito tempo. Nós já realizamos aqui na cidade de Novo Hamburgo um mutirão onde nós atendemos 214 pacientes que aguardavam por dermatologia. Também atendemos em Ivoti, fizemos um mutirão onde atendemos 41 pacientes que aguardavam otorrino. Recentemente, aqui na cidade de Dois Irmãos, a ONG contratou
8 médicos dermatologistas que foram lá e atenderam 271 pacientes que aguardaram na fila. O nosso objetivo é ainda até o final do ano realizar muitos outros mutirões em todas as cidades aqui do Vale dos Sinos, e para que nós possamos adquirir uma receita para realizarmos esse mutirão, esse ano nós realizamos o evento que é chamado Cante pela Vida, que é uma parceria junto do Teatro Fevale, uma parceria também com as Ligas de Combate ao Câncer, uma parceria com a Curto Arte, onde nós teremos a apresentação, um show de vários artistas que se doaram, que entregaram um período das suas vidas para realizar essa atividade em prol da nossa ONG. Então nós vamos ter lá um evento onde vai ser apresentado pela Hertha Klein vai apresentar o evento, teremos a participação da Banda Valente, do Thomas Machado, do Duca Lendecker, da Banda Nazário, da Camila Lopes, que faz tributo a Elis Regina, e a Banda Baila Baila também, que estará recepcionando todas as pessoas que forem no dia do evento. O ingresso custa R$20 mais 1 quilo de alimento Sim. não perecível, e onde as pessoas podem adquirir na hora mesmo, já tem alguns pontos de pré-venda. Os ingressos, eles custam R$20, 1 quilo de alimento. Esse alimento, ele é rateado entre 8 ligas de combate ao câncer, e ele vai ser destinado para cerca de 1.500 pacientes que fazem parte dessas ligas e que passam por dificuldades. O valor do ingresso, parte dele, uma parte considerável, vem para a nossa ONG. A ideia é nós podermos realizar 1.000 atendimentos de consultas especializadas até o final de 2018. Os ingressos... Desculpa, doutor, só para frisar, vocês atendem pacientes que já foram diagnosticados com câncer e que aguardam atendimento nas mais variadas áreas. Sim, a gente atende pacientes não necessariamente com câncer. A gente atende a pacientes em diversas especialidades. Agora em Ivoti nós fizemos um mutirão de otorrino, pacientes que foram ao posto de saúde, apresentavam um determinado déficit auditivo. Não quer ele dizer é encaminhado... que tenha câncer. Não, a gente vai fazer mutirão agora de 7 de abril, vai ser um mutirão em Morro Reuter com Picada Café, que será um mutirão para nós realizarmos 90 atendimentos de cardiologia. Então assim, são mutirões em diferentes especialidades, não necessariamente de pacientes com câncer. Tá? E os ingressos que tu tinha me questionado, os ingressos eles estão disponíveis no Teatro Fevale, eles estão disponíveis no Centro Comercial Arco Baleno, na Sala 11, também junto com as Ligas de Combate ao Câncer, das 8 cidades que participam, que é Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapiranga, Campo Bom, Estância Velha, Ivoti, Dois Irmãos e Portão. São 7 cidades que participam. E nós aguardamos todos vocês que quiserem compartilhar dessa ideia conosco e poder levar especialistas, atendimentos de especialistas para aqueles pacientes que estão na fila do SUS em diferentes cidades aqui no Vale dos Sinos, serão muito bem-vindos. Dia 10 de abril, Teatro Fevale, nós aguardamos todos vocês lá. E além desse evento, há outras oportunidades para que as pessoas possam ajudar a causa, doutor? Sim, os nossos primeiros mutirões nós realizamos apenas com a venda da nossa camiseta. Nós temos uma camiseta que ela é no valor de R$40, que ela pode ser adquirida nesse mesmo endereço, Centro Arcobaleno, Sala 11, que é Maurício Cardoso, 931, Sala 11. Nós vendemos lá a nossa camiseta da ONG. E também nós tivemos doação, vários artistas, a artista aqui da cidade, a Janaína Alves, junto com seus alunos, pintaram quadros e doaram esses quadros para a ONG, e esses quadros nós vendemos também lá. Então tá, eu quero lhe agradecer pela participação aqui no nosso programa Vitalidade e passar para o senhor para fazer as conclusões finais, então. Bom, eu agradeço o convite. Para mim sempre é um prazer estar falando de prevenção. Eu recordo, agora recentemente eu tive um paciente que ele me passou que ele me conheceu numa palestra que eu falava sobre prevenção, e na palestra eu falava da importância, quando a pessoa tem algumas alterações de funcionamento intestinal acima dos 50 anos, de realizar a colonoscopia, e ele me falou que ele realizou a colonoscopia, foi ressecado um pólipo e já era uma lesão pré-maligna. E ele foi no meu consultório para agradecer. Então, para mim é um prazer falar sobre
prevenção, para nós reiterarmos a necessidade dos cuidados que temos que ter para o diagnóstico precoce do câncer, não ter medo da doença, enfrentá-la de frente. Nós sabemos, segundo a Organização Mundial da Saúde, o câncer é uma avalanche, é uma doença que agora é a segunda causa de morte no mundo, mas se tornará em breve a primeira. Os casos aumentam de forma progressiva, isso em decorrência do envelhecimento populacional, e nós precisamos estar preparados para isso. Então a prevenção ainda é o melhor remédio. E também é uma satisfação poder falar um pouco da nossa ONG, Juntos pela Vida. Todos vocês que quiserem ser voluntários, nós temos uma página no Facebook, Juntos pela Vida. Vocês podem entrar em contato conosco, serão muito bem recebidos. Muito obrigada, então, doutor, pelos esclarecimentos. Sucesso no evento e parabéns pela ONG. Muito obrigado. O programa Vitalidade se encerra por aqui. Conversamos hoje sobre a doença mais mortal do século XXI, o câncer, com enfoque no câncer de pele. Também trouxemos mais informações sobre a ONG Juntos pela Vida e sua atuação aqui em Novo Hamburgo e na região. Nosso bate-papo foi com o médico oncologista Carlos Antonello. O programa será reprisado aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET, e essa e outras edições do programa Vitalidade estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TV Câmara NH. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.